No caso da invenção dos raios laser, até hoje, não há uma resposta clara a esse respeito. Se você pesquisar, encontrará várias pessoas descritas como inventoras do laser. Tudo começou com uma sugestão feita por Albert Einstein em uma pesquisa intitulada Sobre a Teoria Quântica da Radiação, em 1917, quando ele deu as bases para produzir o raio de luz que usamos hoje, seja em delicadas cirurgias, ou para medir a distância entre a Terra e a Lua. Depois de uma semana de intenso trabalho, com seu caderno em mãos, ele foi a uma loja de doces, na qual pediu ao proprietário, que também era notário público, para selar cada uma das 9 páginas nas quais estava registrado o produto de seu trabalho. Em outro dia, em 1957, ele discutiu suas ideias com um colega, amigo e cunhado, Arthur Shawlow, que encontrou a chave para fazer um laser: colocar os átomos que ele queria estimular em uma cavidade longa e estreita com espelhos refletivos para fortalecer o processo de emissão de fótons, partículas de luz, produzindo uma reação em cadeia. Só que, diferentemente de Gould, Townes e Shawlow sabiam que, para patentear algo nos Estados Unidos, você não precisava efetivamente fabricar sua invenção, bastava provar que era possível fabricá-la. Foram necessários 30 anos, muitas batalhas judiciais, milhões de dólares e uma luta épica com o governo dos Estados Unidos e a indústria do laser antes de alcançar o reconhecimento de uma das invenções mais revolucionárias do século XX. O problema era que, se o que Gould alegava fosse declarado válido, todos os que haviam fabricado ou usado um laser anteriormente lhe seriam devedores. E quanto mais tempo levasse para o caso ser decidido, maior seria a dívida. Em 1977, 20 anos após o caderno de Gould ser registrado, o escritório de patentes do ZEUA declarou que ele primeiro teve a primeira ideia de um tipo de laser, o que lhe dava o direito de cobrar royalties de todas as empresas que o fabricavam. Em 2013, os Estados Unidos mudaram seu sistema de conceder a patente ao primeiro a inventar para entregá-la ao primeiro a arquivar a ideia, em parte para evitar casos retroativos de décadas, como o de Gould. E deve-se notar que nem Gould, nem Townes, nem Shawlow foram os primeiros a fabricar a máquina laser. Quem conseguiu torná-la realidade foi outro físico chamado Theodor Maiman, em 1960. Uma opinião comum entre os historiadores de ciência e tecnologia é que geralmente é um erro tentar vincular uma invenção ou uma descoberta científica a um único indivíduo ou instante no tempo, escreveu a historiadora Joan Lisa Bromberg, autora de O Laser nos Estados Unidos, 1950-1970. Ela citou Hugh G. J. Aitken, professor da Universidade Americana de Amherst, em Massachusetts, que escreveu: "Nós tendemos a pensar na invenção como um ato, ao invés de um processo, devido ao viés incorporado às nossas leis de patentes. Para garantir os direitos de propriedade de uma nova descoberta, é importante poder estabelecer prioridades ao longo do tempo. No entanto, esse viés não deve corromper nossas interpretações históricas. A invenção é um processo com uma duração considerável no tempo, em que muitos indivíduos contribuem de maneira substancial." Para Bromberg, nem Gould, nem Townes, nem Shawlow, nem Theodor Maiman fabricaram um laser por conta própria. O laser foi criado devido a todas as suas contribuições e também as de outros cientistas. Apesar da longa disputa, o laser rapidamente capturou a imaginação do público, talvez por causa de sua semelhança com os raios de calor da ficção científica. Mas as aplicações práticas levaram anos para serem desenvolvidas. Uma jovem física chamada Erneide Einens, enquanto trabalhava com Maiman no laser, brincou que o dispositivo era uma solução em busca de um problema e que finalmente encontrou vários.